gostaria hoje de compartilhar uma palavra com os irmãos, que está na carta aos Romanos, no capítulo 12. Glória a Deus, todos acharam? Capítulo 12, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, nós damos graças e louvamos o Teu nome, Pai, pela Tua palavra, Deus, que gera vida em nós, que nos direciona, que é um alimento para a nossa vida, Senhor. Deus, que é luz para o nosso caminho, que é lâmpada para os nossos pés. Ou seja, Senhor, ela nos acena para longe, mas também, Deus, nos chama a atenção para perto, Deus, para o que estamos vivendo, como estamos caminhando diante do Senhor. Que nesta noite, mais uma vez, Teu Espírito possa falar ao nosso coração, Senhor. Nos dê, Deus, sabedoria nesta hora, para ministrar a Tua palavra. Sabedoria, Deus, e temor, Senhor. Pois queremos ouvir a Tua palavra, Deus, e para tudo que ela foi proposta nesta noite, Senhor. Que ela se concretize no nosso meio, no nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amados, uma palavra, né? A palavra de Deus sempre ela é oportuna, né? E com certeza sempre ela toca a nossa vida. Quando o pastor Vinícius me disse que eu iria pregar no dia de hoje, eu fiquei, vem assim muitas passagens bíblicas ao nosso coração, né? A gente começa, né, a olhar alguns textos bíblicos, mas há algum tempo essa palavra ela já vinha, né, falando um pouco com o meu coração. E eu vejo assim que é uma palavra muito oportuna, porque ao mesmo tempo que ela foi escrita, né, vamos falar aí há quase 2000 anos, ela é uma palavra muito atual, né, ela confronta os nossos dias, né, ela confronta a nossa vida em algumas coisas, ela nos chama a atenção para que nós venhamos mudar alguns comportamentos, algumas atitudes. Pegando um pano de fundo, só para trazer, né, um ambiente, né, como vivia, né, a cidade de Roma, nesse período que o apóstolo ele escreve essa carta. Eu fui buscar algumas informações e eu creio que é algo muito interessante para trazer como uma introdução, né, a esse assunto. Essa carta ela foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo, né, na ocasião ele estava na cidade de Corinto, e ela foi escrita no ano, entre o ano 55 e o ano 59 depois de Cristo. Ela foi destinada aos cristãos romanos, aqueles santos, né, aquelas pessoas que já tinham aceitado Jesus e que estavam em Roma, né, mas buscando, né, algumas informações, não havia e não há um relato de que um desses apóstolos, ou daqueles apóstolos daquela época, estivesse tido em Roma. Teologicamente, né, a tradição, a história, ela vai nos afirmar, de certa forma, que essa igreja ela foi evangelizada possivelmente para aquelas pessoas que estiveram na ocasião de Pentecostes, no Atos 2, quando Pedro leva, né, um grande sermão e ali as pessoas elas se convertem, né, e depois na ocasião do Pentecostes mesmo, quando a descida do Espírito Santo vem sobre as pessoas, ali a Bíblia vai falar que havia ali romanos, havia pessoas de várias nações do mundo, né, e com certeza esses romanos, né, sendo ali batizados pelo Espírito Santo, tomando conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, ao chegar em Roma, eles também pregam o Evangelho ali, e nasce uma igreja naquele local. Mas nasceu uma igreja sem, até aquele momento, uma presença apostólica. E o apóstolo Paulo, tomando conhecimento disso, né, aproximadamente 25 anos depois, ele escreve essa carta direcionando aquela igreja. O ambiente daquela cidade, por ser a capital do Império Romano naquela época, era uma cidade que recebia,
né, pessoas de todo mundo. Ali recebiam negociantes, políticos, né, pessoas influentes, recebiam pessoas idólatras, pessoas pagãs, recebiam pessoas com as diferentes, né, formas de fé. E com certeza o cristianismo crescendo em meio a tudo aquilo dali, ele também foi afetado. Afetado com os conceitos, né, afetado com as filosofias. Roma tinha uma cultura de um povo muito racional, né? Eram pessoas muito estudadas, intelectuais, e de certa forma eles influenciaram o cristianismo ali. Esta carta escrita à cidade de Roma, à igreja de Roma, ela é uma carta que ela vai tratar, né? O apóstolo vai tratar nessa carta de princípios básicos do cristianismo. Ele vai falar desde a fé em Deus, ele vai falar da vida, da morte, da ressurreição de Cristo, ele vai falar da salvação, ele vai falar da justificação. Paulo ele vai explanar toda a questão teológica àquela igreja. Ou seja, algo que talvez aquelas pessoas já tivessem ouvido e já tivessem conhecimento. Mas ao mesmo tempo, o conceito que eles viviam, a influência mundana que eles sofriam, eles permitiram que isso se misturasse à sua fé. Quando eu falo que essa carta ela tem muito a ver conosco nos dias de hoje, porque se a gente for analisar, contextualizar isso, nós estamos vivendo de tal forma hoje. A nossa fé, de certa forma, ela tem sido afetada pelos conceitos mundanos. Muitas vezes nós, para sermos aceitos, nós permitimos que alguma influência do mundo, elas venham e influenciem a nossa fé, o nosso jeito de ser. E quando o apóstolo Paulo ele escreve a esta igreja, ele tinha em mente isso. Ele vai derrubando alguns conceitos daqueles homens, daqueles cristãos, e mesmo das pessoas que talvez não crescem em Deus, mas fossem apenas, gostassem do cristianismo. E ele vai derrubando algumas questões deles. Por exemplo, com relação à fé em Deus, em Romanos capítulo 2, ele vai falar, olha, para vocês não tem desculpa. Sabe por quê? A própria natureza, a própria criação, ela já fala da existência de um Deus. Ao passo que vocês fazem imagens de homens, vocês fazem imagens de animais para que vocês possam crer. Então Paulo ele começa a destruir, né, o sofisma, alguns pensamentos que eles tinham muito fortes ali enraizados. Ele começa a trabalhar essas questões na vida daquelas pessoas. E aquela igreja, ela foi impactada de tal forma, né, por aquilo que influenciava ela, que ali havia culto, né, ao próprio corpo. Ali havia os cultos pagãos, né, onde a própria prostituição em público, né, era feita. Mas muitas vezes essas pessoas elas também diziam, nós somos cristãos, nós recebemos a palavra de Deus. E quantas vezes nós também nos dias de hoje nos deparamos com tal situação, levam a vida completamente fora dos princípios, do propósito da palavra de Deus. Mas fala, não, eu tenho Jesus, eu sou cristão, eu conheço a Deus. E é interessante que nesse capítulo, a partir desse capítulo 12, Paulo ele vai sair do campo teológico, ele vai deixar de falar da pessoa de Cristo, e de tudo que ele fez, de toda a sua obra, e ele vai para ensinos mais práticos. Ele vai falar de coisas mais práticas para a vida das pessoas. Algo que nós hoje, né, 2000 anos depois, precisamos também inserir no nosso coração. Paulo nesse capítulo 12, ele vai dizer, rogo-vos irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amados, de certa forma, quando eu leio isso aqui, eu entendo que Paulo fala assim, mude a vida de vocês. Paulo escrevendo aquela carta, ele vai dizer assim, mude as atitudes de vocês. Vocês dizem que conhecem a palavra de Deus, vocês dizem que têm conhecimento de Deus, mas não demonstram isso com a própria vida de vocês. E é interessante, amados, que o apóstolo, sabendo o ambiente que ele estava pisando, sabendo que ele estava falando para um povo de uma cultura forte, no povo que tinha um conhecimento, no povo que vivia no racional, o apóstolo foi muito sábio.
ao dizer rogo. Rogo, amados, isso aqui é pedir. Pedir muitas vezes bem baixinho. Olha, vocês estão errados. Mudem a vida de vocês. Mudem a atitude. A palavra original aqui, ela é paragalos. Que ela quer dizer assim, é como se Paulo tivesse chamado as pessoas de lado, falado em particular. Como vocês estão vivendo? Estou vivendo assim, dessa forma. Vocês precisam mudar. Precisa viver o verdadeiro evangelho de Cristo, a verdadeira palavra de Cristo. Paulo, de uma forma muito particular, muito sábia, porque ele entendeu que se ele fosse na autoridade apostólica que ele tinha, que em outras cartas ele defendeu essa autoridade, essa credencial de apóstolo, ele sabia que talvez ele não seria bem sucedido naquele lugar. Com o entendimento, amado, o conhecimento muitas vezes soberbece a pessoa. Nos faz a gente pensar que a gente é mais que os outros. O apóstolo ele trata disso também no capítulo 2. Quando ele fala, olha, não pense, né, que vocês sabem mais do que os outros. Ou seja, sejam humildes. Ou seja, Paulo está falando, sejam humildes em receber a palavra de Deus e permitir que a vida de vocês seja transformada. E quantas vezes, amado, nós recebemos a palavra de Deus e às vezes nós já estamos um tanto inflamados com conhecimento, estamos um tanto inflamados com algumas situações e a gente não permite que a palavra traga uma transformação para a nossa vida. Que a palavra ela nos toque profundamente a ponto de nos mudar e transformar a nossa vida. Ele fala pelas misericórdias de Deus. Amados, a misericórdia de Deus é tudo aquilo que Deus fez para nós. A maior expressão de misericórdia de Deus pela minha e pelas vossas vidas e pela vida do mundo foi quando o próprio Deus, Ele envia o seu próprio Filho, né, é oferecido como sacrifício por cada um de nós. Se eu entender essa misericórdia de Deus, eu preciso, né, e é inaceitável que eu não mude a minha atitude. Entender que a obra de Cristo, né, a sua morte remissora, a sua morte que nos trouxe perdão, ela precisa trazer para mim alguma transformação. Eu preciso valorizar esse sacrifício. Ele continua dizendo para que nós venhamos apresentar o nosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. A palavra que apresenteis, ela também tem um significado. Deixa eu achar aqui na minha folha. Ela tem a conotação da paratesai, isso é, receber um desafio. Quando o apóstolo ele fala para que nós apresentemos, na ocasião é como se ele dissesse assim, eu desafio vocês a estar tomando uma atitude diferente do que vocês têm tomado. Falando daquela igreja, por tudo que ela vivia, cabe a nós fazermos uma reflexão da nossa vida cristã. Como eu estou vivendo a minha vida cristã? O conhecimento que eu tenho de Deus, na teoria, ele reflete na prática? Ele reflete no meu dia a dia? Paulo fala do culto racional, porque ele entendia que o culto racional para aquelas pessoas estava baseado nos seus próprios conceitos. Mas ele fala, olha, mudem a atitude de vocês, aí sim vocês estarão praticando o culto racional. Vocês estarão vivendo aquilo que vocês aprenderam. O que vocês aprenderam na teoria, vocês estão trazendo para a prática. Isso sim é ser racional. Mas quantas vezes, amados, nós conhecemos a palavra de Deus, nós entendemos a palavra de Deus, mas nós não nos adequamos a nossa vida a ela. Muitas vezes abrimos mãos das doutrinas da palavra de Deus, dos preceitos da palavra de Deus, negligenciamos valores da palavra de Deus.
Ou às vezes só adequamos a palavra de Deus quando isso nos traz algum benefício. E nem sempre a palavra de Deus vai nos trazer benefício. Às vezes a gente vai ter que perder alguma coisa neste mundo para que nós possamos herdar no reino de Deus. Precisaremos muitas vezes abrir mão de algumas coisas deste mundo, amado, para ter no reino de Deus. Ser cristão não é fácil em nenhum momento, em nenhum tempo da história. Fala de renúncia, fala de sacrifício. E é a palavra que o apóstolo usa aqui. Apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo. E esse sacrifício muitas vezes fala de morte, fala de mortificação do nosso eu, do nosso ego. Precisaremos permitir que o Senhor verdadeiramente Ele tome controle da nossa vida, das nossas atitudes. Sacrificar é nos render à palavra de Deus. É abandonar o meu eu, a minha vontade e permitir que a vontade de Deus seja estabelecida. É alinhar o pensamento de Deus com o meu pensamento. É ter a mente de Cristo. Isso é ter mente renovada. E não é fácil ter mente renovada, amados. Porque tudo vem na contramão. O mundo vem na contramão. Muitas vezes nossos interesses, ele está na contramão do mundo. São dias difíceis para ser vivido, como também foi aqueles dias daqueles irmãos. Imagina uma cidade, um local onde oferecia tudo, e de repente vem, vamos falar uma nova religião e fala, olha, mudem o comportamento de vocês, mudem a atitude de vocês. Talvez daquela forma eles eram bem aceitos. E muitas vezes o que a gente busca é aceitação. Eu preciso ser aceito no meio que eu vivo, eu preciso ser aceito no meu trabalho, na minha escola. E nesses momentos a gente corre um sério risco, um sério perigo de abrir mão de princípios, de valores. Quando eu estava meditando nisso, eu fiquei pensando em algumas coisas. Às vezes quando a gente abre mão, a gente fala, poxa, eu perdi a amizade de alguém, perdi o convívio com alguém, nossa, perdi um trabalho, perdi algo que eu queria tanto. Mas por outro lado, me veio alegria no meu coração, sabe por quê, amados? Quando nós nos rendemos a Deus também, a multidão, ela se aproxima de nós. Veja Jesus, não vivia rodeado de multidão, pastor Edivaldo? As multidões afluíam para Ele, para ouvir a palavra dEle. Amados, quando nós nos permitimos ser transformados pelo Espírito Santo, algo atrativo surge na nossa vida. Pessoas se aproximam de nós sim. Meus apóstolos, Pedro, ele prega, 3.000 pessoas se ajuntam. Outra pregação, mais de 5.000. Será que se nós mudarmos o nosso conceito, será que nós vamos fazer acontecer o que o apóstolo ele propõe aqui? Quer transformar, amado, uma geração, quer transformar uma situação. E às vezes a gente pensa, né, nas coisas tão grandes, mas se a gente começar a mudar, né, a nossa casa, mudar o nosso ambiente de trabalho, mudar a igreja que nós estamos, porque às vezes nem na igreja a gente acha a perfeição que a gente quer. Mas é interessante, amado, que o apóstolo ele vai no individual, ele vai no pessoal. Rogo-vos, eu peço individualmente que cada um de vocês mudem a vossa vida. Ou seja, quando nós queremos mudança num ambiente, precisa ser mudado primeiramente nós. Eu preciso refletir como eu estou vivendo dentro da minha casa, dentro do meu trabalho. Porque muitas vezes, amado, o problema não está nas pessoas, o problema está em nós. Porque muitas vezes a gente fala, eu sou cristão, mas minha atitude não é de cristão. Mas se eu passar a ter atitude de cristão, eu vou tocar as pessoas. O apóstolo ele fala dessa forma, mude você primeiro. Eu quero tratar, né, e Cristo no Sermão do Monte, praticamente ele fala isso também. Mude você primeiro. Bem-aventurados, sabe quem? Os humildes, que herdarão o reino de Deus. Ou seja, se você quer ser bem-aventurado, ser bem-sucedido, deixe o seu orgulho de lado. Deixe a sua prepotência de lado. Nem deixe seus conceitos de lado. Alguns valores que você acha que são verdades, mas diante da palavra de Deus não são. Deixe de lado.
Mude. Quando a gente muda, alguma coisa vai mudar. Se eu mudo o meu pensamento, se eu mudo a minha atitude, com certeza isso vai surtir uma influência no lugar onde eu estou. O apóstolo Paulo, ele vai tratar de coisas, as suas cartas são tão simples, não tenha gritarias, não seja maledicentes. Então, algumas atitudes que eu tomo, eu mudo o ambiente que eu estou. Mas Paulo, ele vai falar, mude você primeiro. Eu não posso avaliar uma situação, querer mudar uma situação, se primeiramente eu olhar para as pessoas e falar, ela tem problema, eu não. Mas eu mudo quando eu falo, eu tenho algum problema, eu preciso mudar, eu preciso renovar a minha mente de algumas situações. E aí eu ganho autoridade até mesmo para chegar para o meu irmão, nem para as pessoas aí fora e falar, olha, você está errada. Talvez a vida que muitas vezes nós levamos, amados, se nós abrirmos a nossa boca para falar de Deus, a pessoa vai falar, mas eu nem sabia que você tem Deus. Não parece? Não parece. Mas é necessário, amados, essa mudança de mente. É preciso que tudo aquilo que eu aprendi de Deus, eu também venho expor em atitudes. A mudança de mente, ela começa por mim. Ela começa em mim. Então que eu venha permitir que a minha mente seja transformada pelo poder de Deus. Essa transformação, ela é individual. Como eu vim a Cristo. Sabe, um meio de muitas vezes eu medir, eu conseguir entender o meu desenvolvimento espiritual, o meu crescimento espiritual, é eu perguntar como eu vim a Cristo. Por favor, coloca o texto de Colossenses 3:5, por favor, até o 10. O apóstolo fala para nós sacrificarmos. O texto diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Impureza, paixões, lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos dos homens, sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, desejai-vos igualmente tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Amados, quando nós analisamos esse texto, ele é muito forte. Ele fala de alguns pecados que nós consideramos forte, prostituição. Talvez, amados, nós nunca fomos prostitutos, e eu creio que isso é uma verdade. Mas quando Paulo ele está falando desse assunto, ele está falando do eu. Ele está falando de mudanças que eu preciso ter como pessoa. Esse tipo de pecado é pecado cometido contra o próprio corpo. Ou seja, contra mim mesmo. E é necessário, amado, que nós venhamos a mudar. Quando o apóstolo fala de nós apresentar o nosso corpo diante de Deus, o nosso corpo ele sempre foi um objeto de disputa, tanto de Deus como de Satanás. Porque é através do nosso corpo, amado, que nós manifestamos as nossas obras, sejam elas boas ou sejam elas más, sejam elas influenciadas pelo poder de Deus ou pela astúcia de Satanás. O nosso corpo é o veículo que conduz essas coisas. E o nosso corpo, ele é objeto de busca tanto de Deus como do próprio Satanás. E como nós temos lidado e o que nós temos feito com o nosso corpo. Isso é tão verdade, amados, que a Bíblia ela relaciona a glutonaria, que é algo que nós praticamos com o nosso corpo, também como um pecado. E diz que os glutões não herdarão o reino de Deus. Precisamos ter um cuidado especial com o nosso corpo. A quem nós temos servido com o nosso corpo.
Ali falou de prostituição, mas fala de pecados que muitas vezes nós consideramos também menores, mas que são pecado contra o nosso corpo. Esse texto também ele vai tratar de pecado contra o próximo, quando nós violamos os direitos alheios. Esse texto vai falar de pecados contra Deus, quando fala de idolatria. Quantas vezes, amados, nós talvez não pecamos contra o nosso corpo. Eu falei, lá em Roma tinha um culto ao corpo, narcisismo. Talvez a pessoa ela cuida muito de si mesmo, zela por si mesmo, mas ela não tem o mesmo zelo para com o próximo. Ela não respeita o próximo, ela maldiz. Isso também precisa ser mudado, isso precisa ser transformado. Renovar a mente, muitas vezes, amada, a gente vê as coisas com bons olhos. A pessoa fez tal coisa, ela gritou, ela perdeu o controle. Mas muitas vezes, amado, bons olhos, ela fala, mas por que ela perdeu o controle? Por que ela gritou? Talvez foi um momento tão difícil que ela não conseguiu se conter. Mas muitas vezes a gente se chateia por isso, a gente se magoa por isso. A gente fala, crente não poderia ser assim. Então a gente precisa ter o zelo para com o próximo. Precisa entendermos uns aos outros. Paulo, no contexto desse capítulo 12, ele vai falar um pouco sobre isso. Da tolerância e da paciência que nós precisamos ter uns para com os outros, em especial com os fracos na fé, em especial com aqueles que não conhecem a Cristo. Nós precisamos, amado, muitas vezes, permitir essa renovação na nossa mente. Às vezes o crescimento espiritual, o conhecimento que nós temos, a bagagem que muitas vezes a gente adquire, mesmo no ministério, mesmo no decorrer da vida cristã, muitas vezes, amada, elas tiram a simplicidade da vida cristã de nós. Ela tira esse amor que precisa ser longânimo, a longanimidade, que é um dos frutos do Espírito. Nós já não toleramos mais as pessoas. Não toleramos no sentido de que qualquer coisinha, amada, a gente já vamos falar, chuta o balde. Já não serve, já não está apta. A gente lança fora. Às vezes lança fora, né, conversando sexta-feira, a gente lança fora um bom obreiro, uma pessoa que talvez Deus colocou ali para crescer, para gerar, para produzir, porque a gente não consegue cuidar e não consegue ver dessa forma. Precisamos ter especial cuidado uns com os outros. Isso é mente transformada, isso é mente mudada. Precisamos também conhecer a Deus. Mente renovada é buscar a mente de Deus. Não é ter conhecimento da palavra para pegar e vamos abrir a Bíblia em tal capítulo. Abriu. Mas se isso não tiver prática, meus amados, não tem valor. É melhor que folheie a Bíblia toda, mas que aquilo que leu, aquilo que ouviu, seja praticado. Precisamos se permitir que a simplicidade de Cristo ela volte à nossa vida, à nossa existência. Se analisarmos, amado, como viemos a Cristo, a próxima etapa é perguntar como estamos hoje. Como a minha vida cristã está hoje. Como eu cresci em Cristo, como eu me desenvolvi em Cristo. Às vezes eu olhar, poxa, eu estava crescendo, eu caí em tal lugar, mas eu levantei. Eu falhei em tal coisa, mas eu me consertei. Pecados que eu cometi, eu já não cometo mais. Mente renovada é isso, amado, é permitir que a palavra de Deus, amado, ela gere algo em nós, ela transforma a nossa vida. Era isso que o apóstolo estava propondo àqueles irmãos. É isso que a palavra de Deus nos propõe hoje. Como eu estou vivendo a minha vida cristã hoje? Eu posso ser chamado de cristão
As pessoas podem olhar para mim e falar: ali está um cristão genuíno, que vive a palavra de Deus, que tem autoridade para falar da palavra de Deus. Por quê? Porque a vida dele manifesta isso, manifesta o que ele aprendeu. Ele vive a palavra de Deus. Talvez, amados, se tais atitudes forem tomadas, o mundo será transformado. As pessoas que nós queremos transformar serão transformadas. Sabe aquela chama que acende pequenininha, mas ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo. E as pessoas vão sendo tocadas, vão sendo mudadas, vão sendo transformadas. Que o apóstolo nem diz nessa carta, né, que eu entendo, ele diz o seguinte: deixe Deus tratar de você. Deixe Deus mudar a sua vida. Mas para isso, abra o seu coração e aceite essa mudança. No processo dessa transformação, dessa mudança, nós precisamos tomar muitas atitudes. Depois do apóstolo ter dito no versículo 1 dessa transformação, ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo. Depois do nosso tratamento, estarmos curados, não nos conformaremos mais com este mundo. Mas isso não fala de uma revolta. Sabe, amados, nos conformar com o mundo não é ser revoltado. Eu não aceito tal pessoa porque ela é assim. Eu não aceito fulano de tal porque ela tem tais atitudes. Eu não aceito isso porque é isso e aquele outro. Não nos conformar com este mundo, amados, é primeiramente nós alinharmos o querer de Deus, os pensamentos de Deus com os nossos pensamentos. É nós entendermos, amado, quando nós olharmos para as pessoas nos seus diversos pecados, nós entendermos e perguntar o que Deus faria com essa pessoa. Talvez é fazer igual o apóstolo Paulo fez, sabe, amado, com aquela palavra sem crítica, né, já com aquele preconceito, né, aquelas coisas antecipadas. Mas antes de dizer: rogo-te, né, peço a você, mude a sua vida para o seu próprio bem. Veja diante de Deus se as suas atitudes estão certas. Faça uma análise da sua própria vida. Mas muitas vezes, amado, o preconceito, né, que geramos no nosso coração, a gente já se arma de tal forma, de tal maneira, que a gente já condenou as pessoas. Vocês estão condenados. O evangelho de Cristo, amado, é o evangelho da boa nova, é o evangelho da salvação e não da condenação. Cristo veio trazer salvação primeiramente. A condenação é uma consequência para aqueles que rejeitarem a sua palavra. E é exatamente, amado, é nesse percurso que Deus conta com a nossa vida, com a nossa mente transformada, para que nós venhamos a amar as pessoas, amar o mundo como Deus amou. Mente transformada, amado, era amar o mundo como Deus amou, com uma maneira tão grandiosa. Talvez se nós tirarmos um pouco dos nossos preconceitos, amado, nós teremos acesso às pessoas, que talvez com o nosso preconceito nós não teremos. Talvez um abraço, um aperto de mão, um oi, muda uma realidade, muda uma situação e abre uma porta para nós, para o diálogo. Abre uma porta para nós falarmos do amor de Deus para as pessoas. Mas o que eu vejo, amado, eu vejo um discurso muito inflamado com relação à situação que nós vivemos hoje. Eu entendo, amados, que nós precisamos entender que assim como Deus teve misericórdia da nossa vida, Ele tem misericórdia da vida de todos os seus, de toda a sua criatura, de toda a sua criação. E às vezes nós precisamos entender isso e colocar amor nas nossas palavras. Falar igual o apóstolo falou, da maneira baixa. Talvez nós alcançaremos o coração das pessoas e elas se rendam a Cristo. Nesse processo, amado, de uma mente renovada,
Como eu disse, nós precisamos tomar algumas atitudes práticas e básicas. Como, por exemplo, a leitura da palavra, conhecer a Deus que nós servimos, amado. Conhecer o seu amor, seu perdão, conhecer as suas misericórdias. Nós precisamos ter atitude, nós precisamos orar. Atitude de oração, isso fala de relacionamento com Deus. A oração, amados, é o que nos fortalece contra o pecado. O próprio Jesus fala: orai para não cair em tentação. Porque mesmo na nossa vida cristã, nosso crescimento espiritual, vem a tentações, seja ela em todos os âmbitos. E nós precisamos orar, nós precisamos ter relacionamento com Deus, para ficarmos firmes. Uma prática, amado, negligenciada dentro da igreja cristã hoje, a oração em línguas. Você quer ser crente fortalecido? Ora em línguas. O que ora em línguas edifica a si mesmo. Por isso, amado, há muitos fracos dentro da igreja. Falta-se de se edificar no Espírito, se fortalecer no Espírito, ser ungido pelo Espírito, para quando abrir a boca para falar, amado, a respeito de Deus, sabe, sair aquela palavra do Espírito, que alcança o coração do incrédulo. Porque cabe a nós falar, amado, mas convencer cabe ao Espírito Santo. Mas quando nós temos o Espírito Santo, essa palavra vai ser na autoridade do Espírito Santo. E as pessoas vão ser tocadas, vão ser impactadas. Mas é necessário mudança de mente. Mudança de mente fala de mudança de posturas, de comportamentos. Precisamos ter atitude de santificação, sabe? Limpar constantemente o nosso ser. Quando se falava santificação, principalmente no Antigo Testamento, amados, falava até do lugar que as pessoas iam, do que elas comiam, do que elas bebiam. Era algo muito profundo. Vida santificada, amados, é vida separada do mundo, nos que diz aquilo que o mundo pratica. Porque vivemos no mundo, vivemos com pessoas do mundo, nos relacionamos com pessoas do mundo que têm pensamentos diferentes do nosso. Mas nesse campo, amado, nós somos influenciados ou nós influenciamos? Uma mente renovada, uma mente que influencia. Sabe quando você fala com a pessoa, ainda que ela não aceite, mas ela, no coração dela, talvez ela até comente com o outro: olha, eu não aceitei, mas é a verdade. Pelo menos se constrangeu com a verdade de Deus. Ter uma vida de louvor e adoração. Gratidão a Deus, amado, por tudo. Cânticos a Deus. Ter comunhão com os irmãos, atitude de mente renovada, andar no Espírito. Sabe, amado, andar no Espírito, sabe aquela mente que sempre vai se lembrar de Deus, está lá trabalhando, mas está se lembrando das coisas de Deus, está conversando, está vendo a situação, está se lembrando das coisas de Deus, ou seja, está ligado, tem acesso direto com o Pai, toda hora. Sensibilidade ao Espírito, ao que Ele diz, para que sejamos usados. Nós precisamos, amado, o apóstolo, quando ele escreve aquela carta, ele tinha em mente a mudança daquelas pessoas. O apóstolo, ele não viveu para ver essa mudança, mas a palavra de Deus, amado, ela é uma palavra que ela gera, é uma palavra que ela produz, é uma palavra que ela traz seus efeitos. Provavelmente, a história diz que o apóstolo Paulo ele morreu no ano 67 depois de Cristo. Mas a história, amada, ela não deixou em branco o que aconteceu naquela cidade. A história, ela vai falar, amados, que aquele povo mudou aquela geração. Quando nós olhamos a história, amados, nós vamos ver cristão
sendo mortos, sendo entregues aos leões. Era o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Era uma vida realmente entregue a Deus. Sabe por quê, amado? Começaram a praticar a palavra de Deus. Vamos ver cristãos sendo esquartejados na cidade de Roma, sendo mortos, sendo cerrados. Nós vamos ver, amados, que o evangelho de Cristo, ele cresceu naquela cidade. Um dos imperadores de Roma, ele chega a dizer: este povo tomou conta de toda a cidade. É um povo barulhento. E ele, para frustrar os planos de Deus, que jamais pode ser frustrado, diz que ele toca fogo em toda aquela cidade e põe culpa nos cristãos. E mais uma vez, amados, muitos vão para o sacrifício. Sabe o que eu quero dizer com essa palavra, amados? Que a palavra de Deus, quando nós aceitamos ela, quando nós ouvimos ela e quando nós praticamos, passe o tempo que passar, amados, ela vai trazer os seus efeitos. Aquela cidade, aquele império, ele foi tomado por cristãos. Roma, Éfeso, Coríntios, Lídia, Pisília, tantas outras cidades, Decápolis, todo o império, ele foi cheio, amado, de cristãos. Sabe por quê? Porque a mente daquele povo foi renovada pelo poder da palavra de Deus. No ano 300 depois de Cristo, amado, Roma já não pôde mais conter o cristianismo. E a história vai relatar que o seu imperador Constantino, ele fala: a partir de hoje, a religião oficial desse império é o cristianismo. Será, amados, que a nossa geração, ela pode fazer algo pelo reino de Deus hoje? Será que a nossa mente pode ser transformada, a nossa vida pode ser transformada, a ponto de nós influenciarmos esta geração, a ponto de influenciarmos esta cidade, a ponto de influenciarmos esse estado, esta nação e por que não este mundo? Será que a nossa geração, amados, ela vai deixar algum legado? Domingo passado, quando o pastor Vinícius pregava sobre Jonas, eu pensava sobre isso. Jonas deixou um legado. Ele falou do amor de Deus para a cidade de Nínive, e eles se arrependeram dos seus pecados, e Deus poupou a vida daquela cidade. Noé, nos seus dias, amados, ouviu a palavra de Deus, e ele poupou a sua família, poupou a sua casa. E nós, qual o legado que poderemos deixar? Quem eu evangelizei que aceitou a Jesus Cristo está salvo hoje? De quem eu falei do amor de Deus e se converteu? Lógico, amado, que nós falamos isso não é simples. Tais coisas acontecem na nossa vida somente quando nós nos rendemos. A palavra é o Espírito de Deus. E os dias de hoje requer isso, amado, rendição à palavra, ao Espírito de Deus. Tanto nos dias de Jonas, como nos dias de Noé, havia uma situação iminente. A palavra de Deus vai falar que aquele pecado já tinha transbordado o cálice da ira de Deus. Na ocasião de Noé, vai falar que o mundo estava tão contaminado de pecado, que Deus tinha tirado o seu espírito da face da terra, e que estava um juízo iminente. Há um juízo iminente, amado, chamado a vinda de Cristo. E quem, amados, nós vamos levar conosco? A nossa casa, alguns amigos, alguns da nossa cidade. A quem nós poderemos estender podemos falar, essa tábua de salvação? Será que com as atitudes que temos tido, é possível
mudar a realidade que estamos vivendo ou não. Precisamos mudar hoje. Precisamos fazer algo hoje, agora. Se Paulo falou num tom de desafio, eu falo primeiramente para mim mesmo, num tom de desafio. O que eu posso fazer para mudar a minha realidade primeiramente? Mudar a realidade do ambiente onde eu vivo, da minha casa, dos meus amigos, da minha igreja. O que eu posso fazer? Que nós possamos, amados, levar como reflexão isso. O que eu tenho feito e o que eu posso fazer. Em que eu posso mudar. Para que esta geração, amado, ela mude. Que o mundo mude, que o mundo seja tocado por aquilo que Deus tem feito na minha vida e por aquilo que Ele pode fazer através da minha vida. Eu queria, com estas palavras, amados, finalizar esta pregação. O apóstolo Paulo, na continuação desse capítulo 12, a partir do versículo 9, ele nos diz algo assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, prevenindo-vos em honra uns aos outros, no zelo. Não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Atitudes, amados, que precisamos ter como pessoas que têm uma mente renovada em Deus. Compartilhai necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai o que vos persegue, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amados, muitas vezes nós sabemos disso, mas não praticamos. Esse último versículo me chama muita atenção. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Somente uma mente renovada em Cristo, amado, consegue vencer o mal com o bem. Vivemos dias maus. Precisamos, amados, pôr em prática o que temos como conhecimento da palavra de Deus. Abrir mão dos nossos preconceitos, dos nossos conceitos. Entender que todo mundo, nem as pessoas, não somos iguais. Precisamos entender, amado, que muitas vezes a gente vai falar do amor de Cristo para as pessoas, elas não vão realmente aceitar. Mas isso não nos tira o encargo de
de falar. Sabemos que nem todos estão abertos a este evangelho. Mas precisamos, amado, continuar falando do amor de Deus a todas as pessoas. Foi a primeira menção, da palavra de Deus que tivemos essa noite, quando o pastor Edivaldo falou de Mateus 28. Precisamos continuar fazendo discípulos, batizando e ensinando. Isso é ter mente renovada, é a mente de Cristo. Gostaria, amados, de fazer um apelo